Saudações, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo ao seu programa Saudações. É uma satisfação estar mais uma vez na sua casa dialogando com você, temas interessantes para a comunidade. O tema de hoje será crimes comuns e combate à corrupção em tempos de pandemia. O meu entrevistado já está presente, Leonardo Bastian. Fique com a gente. Saudações! Estamos de volta agora para falar sobre crimes comuns e combate à corrupção em tempos de pandemia. Para conversar comigo, o meu amigo Leonardo Bastian, delegado, professor, o sujeito que entende profundamente da temática. Meu amigo Leonardo, é um prazer a sua presença aqui na nossa casa. E eu já emendo logo a primeira pergunta. Como diminuir a criminalidade? Colocar polícia na rua seria a melhor opção, a única opção possível? Diga pra gente. Saudações, obrigado pelo convite, meu amigo Ted Anderson. Bom, questão muito interessante essa questão da prevenção da criminalidade, e às vezes a população em geral tem a visão de que muita polícia na rua vai combater a criminalidade, sendo que grande parte da criminalidade não é cometida na rua, né? Um dos temas nossos aqui, que é o combate à corrupção, ninguém vai ver prefeito, governador, presidente, vereadores, deputados cometendo crime na rua, fazendo assalto numa farmácia. Essa é a criminalidade pessoal classe baixa, pessoal mais estigmatizado. Então, grandes fraudes, corrupção e a grande maioria dos crimes do nosso Código Penal não são crimes comuns que acontecem na rua. Então, essa prevenção da polícia ostensiva, ela é necessária? Obviamente que sim, mas ela não elimina toda a criminalidade. Então, o que a gente precisa? Um trabalho conjunto, não só da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com o Legislativo, com uma legislação mais coerente, com o Judiciário. E, além disso, falar da questão da prevenção primária. O que é a prevenção primária? É dar infraestrutura para a sociedade para que o cidadão não sinta vontade de delinquir. O que impede eu de pegar uma faca e matar alguém é porque eu não quero. Porque se eu quiser, a pessoa não vai estar nem esperando. Quando ele surpreender, já tomou a facada. Então, em países de primeiro mundo, com uma infraestrutura melhor, a gente tem um nível menor de criminalidade, não é porque tem mais polícia, é porque tem mais educação, saúde e mais infraestrutura. Então, é essa prevenção primária, que é infraestrutura dada pelo Estado ao cidadão, que vai melhorar a criminalidade. Saúde, educação, emprego e etc. Né? Não só a polícia na rua. Excelente essa discussão, o Leonardo nos traz. E aí eu diria que a gente está somando com aqueles programas, a gente tem aqui na casa programas que têm a natureza policial e são muito comuns, são os programas que possuem uma audiência muito grande, são programas interessantes. Engraçado que o anseio da sociedade para eles é sempre essa, bota mais polícia na rua, bota mais polícia na rua. Aqui o Leonardo está nos esclarecendo que isso não é apenas essa medida que resolverá o problema, pelo contrário, é o que sempre se fala e até os apresentadores policiais já estão nessa lógica de dizer precisa de inteligência. A polícia precisa de inteligência. Está aí a inteligência. É exatamente aí onde o Leonardo está falando. E claro, quando ele nos traz essa lógica da prevenção primária, que é exatamente o quê? É exatamente essa perspectiva de dar uma boa estrutura à população. Isso é interessante, essa sua perspectiva. Para começar um diálogo sobre criminalidade, nada melhor do que começar assim, pensando com um novo olhar. Eu já quero emendar logo uma outra pergunta, Léo. Me diga o seguinte, no período eleitoral, e também durante o mandato, claro que essa prática acontece bastante no período, mas durante o mandato, é muito habitual aquelas contratações de servidores por prefeito, mas especificamente o que eu quero tratar nessa pergunta é com relação a leis municipais autorizativas. Ou seja, nós estamos a falar de prefeitos que contratam servidores com autorização de leis municipais. Disserte um pouco sobre isso, fale para nós, essa conduta é lícita? É uma conduta permitida pelo direito, já que a legislação municipal dá essa possibilidade? Fale para a gente sobre isso. Bom, no nosso ordenamento jurídico, a gente deve obediência primeiramente à Constituição Federal. E a Constituição Federal, que está no topo, ela prevê que a contratação de servidor, como regra, é por concurso público. Então, a regra geral
A administração, tanto federal, estadual ou municipal, vai contratar é por concurso. Existe exceção? Sim, e daí não precisa ter lei municipal para isso. Qual é a exceção? A exceção é cargos de chefia, assessoramento. Então, o prefeito, que ele nomeia, até mesmo um parente, porque não tem nepotismo nessa questão, um irmão como secretário, não tem problema, porque é um cargo de chefia. Mas cargos subalternos é exclusivamente por concurso. Em caso de emergência e calamidade, pode-se contratar temporariamente até que se faça o concurso. Então, por exemplo, está faltando um médico na unidade mista de saúde do interior. Contrata-se o médico ali porque não vai deixar a população morrer. Mas tem que se abrir concurso público para a contratação de médico efetivo aí. Então, vamos lá. Quando uma lei municipal que foi proposta pelo próprio prefeito para burlar essa necessidade de concurso público, na verdade os vereadores estão cometendo um crime conluiado com o prefeito, porque o prefeito mandou o projeto de lei para os vereadores aprovarem para dar uma falsa legitimidade a um crime. Qual que é o crime? Contratação irregular de servidor, que está lá previsto no decreto 201/67, que é um crime cometido por prefeitos. E o vereador está participando do crime ao aprovar essa lei para cometer esse crime, porque a contratação é irregular. A coisa pública não é particular. Teu funcionário na tua casa, tu contrata da maneira que você quiser, respeitando a CLT. Quando a coisa é pública, aí não, tem que haver concurso público, tem que ter mais seriedade. Veja que perspectiva interessante que o Leonardo nos traz. Isso é uma prática habitual acontecer esse tipo de conduta. E os prefeitos acham que fazendo a lei, pronto, resolveu-se o problema. Mas parte-se do pressuposto, observe a fala do Leonardo, parte-se do pressuposto que já há uma irregularidade, já há uma conduta criminosa previamente, porque sabe-se que é absolutamente inconstitucional essa lei. Absolutamente inconstitucional. E isso não uma nem duas vezes, sempre quando essa discussão chega, bate às portas do judiciário, há declaração de constitucionalidade. Então, Léo, essa conduta já é previamente dolosa, o sujeito já sabe que está fazendo uma má prestação. Então, beleza, eu já quero entrar numa outra discussão, porque a gente precisa aproveitar bastante o tempo aqui, o conhecimento do Léo. Em tempos de pandemia, Leonardo, é possível a contratação, e aí eu quero falar amplamente, bens e serviços, a questão desse processo de licitação pela administração diretamente ou sem licitação. Veja que ainda agora nós estávamos falando especificamente sobre concurso público. Agora nós estamos falando de contratação de licitação para prestação de serviços e produtos. Fale para nós sobre essa discussão, por favor. Vamos lá. Bom, como regra, como a coisa pública você tem que mostrar um pouquinho mais de lisura, seriedade, ela tem que ser licitada. Então, qualquer serviço que você vai contratar, tanto de obras ou compra de produtos, você tem que licitar. Essa é a regra. Obviamente que o processo de licitação é um processo moroso, ele demora, né, toda a publicação e todo o trâmite. Então, se eu estou precisando, como por exemplo, uma vacina para Covid de maneira imediata, eu posso, ali naquele momento, já que não tenho tempo hábil, né, a população está morrendo, eu posso contratar diretamente. Obviamente que o melhor preço, aquele que é melhor para a população e melhor para a sociedade, porque a coisa é pública. Mas, quando a gente trata, vamos supor, de uma obra, de uma escola, que não tem aquela emergência que pode se licitar, a regra é licitar. Então, existe possibilidade de dispensa de licitação? Sim. Quando? Calamidade, emergência, urgência ali. Fora desses casos não se pode dispensar. Existe um valor na lei de licitação, que é um valor muito baixo, né, que você pode contratar diretamente sem licitação. Só que, de toda forma, não é pegar o dinheiro lá do cofre público e comprar com quem você quiser. Você tem que fazer um processo de dispensa de licitação, dizendo que o valor é abaixo do limite legal, que não precisa licitar, mas você vai ter que prestar conta, você vai ter que contratar o melhor valor, né? Então, eu não posso chegar, meu irmão tem uma lojinha ali, é 5 vezes o valor normal de mercado, mas eu vou contratar com ele. Não é assim que funciona a coisa pública. Tá? Então, mesmo na dispensa ou inexigibilidade de licitação, a gente tem que ter sempre a finalidade pública e o bem social em vista aí. Perfeito. Essa discussão é interessante e é preciso que fique claro
que em tempos de pandemia, embora haja uma lei que rege a matéria da prevenção da pandemia, das vacinas, dos medicamentos usados na pandemia, isso não quer dizer que para todo tipo de coisa você vai poder usar a lei da pandemia que traz essa observação. Então vamos lembrar as determinações. Por que existe essa permissibilidade da pandemia? Porque é uma coisa emergencial. Na verdade, já está dentro, nem precisaria disso, porque já está dentro do padrão. Mas então, você não pode simplesmente, à boa vontade, no seu querer, fazer dispensa de licitação, até porque isso tudo será investigado futuramente. Eu gostaria de chamar você para ficar com a gente. Teremos um próximo bloco interessantíssimo, muitos outros temas a discutir, e advirto e chamo a atenção para você, fique conosco. Quer participar do programa? Nos mande um WhatsApp. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram. Instagram, programa Saudações, e também no YouTube. Brevemente estaremos postando esse programa com o Leonardo lá no YouTube, programa Saudações com Ted Anderson. É rapidinho, já já voltamos. Saudações! Estamos de volta, ainda para falar sobre essa temática interessantíssima, com o Leonardo aqui. Léo, eu já vou te fazer logo outra pergunta para a gente aproveitar o máximo possível o tempo. Pela sua experiência, eu sei que você é delegado de polícia, de carreira, você é um cara que conhece muito da área e, além disso, é um criminalista, um penalista, um conhecedor da matéria penal, criminal, profundamente. Nós, colegas na faculdade, já discutimos várias vezes essas temáticas. Nos fale o seguinte, nos esclareça. Quais fraudes são mais comuns cometidas por gestores municipais? E aí, quando eu digo com intuito, eu não estou buscando aquele crime específico. Eu estou falando mesmo de uma maneira geral. Normalmente, eles querem usurpar o patrimônio público. Quais são, então, esses crimes cometidos por eles mais comuns, na sua experiência? Diga pra gente. Bom, durante o tempo que eu trabalhei, né, no combate à corrupção, a gente via os prefeitos em geral no interior, eles simplesmente pegam o dinheiro público, né, eles sacam o dinheiro público e fazem as compras que eles querem da maneira que eles querem, sem licitação, sem nada. Eles simplesmente vão e compram. Então precisa reformar uma escola, ele vai lá, contrata um pedreiro local, compra material de construção na loja de material de construção local, pagando diretamente, às vezes nem recibo ele pega. Ele usa a coisa pública como se fosse própria. Depois, ele vai ter que justificar essa saída desse dinheiro no Tribunal de Contas. Ele não tem como justificar, porque ele gastou à vontade. Aí ele faz o quê? Ele vai, pega 3 CNPJs de empresas que nem existem, é um terreno baldio no meio do mato, pega 3 CNPJs, monta uma licitação fraudada, como se fosse uma licitação, coloca uma empresa como se essa empresa tivesse ganhado aquela licitação e faz os recibos como se a empresa tivesse recebido, e daí ele tenta legitimar aquele dinheiro que ele gastou. Já é fraude desde o começo aí. Só que normalmente ele também não faz essa fraude só para justificar aquele dinheiro que ele gastou naquela escola que ele reformou, por exemplo. Ele coloca mais. Então, se ele gastou 100 mil, 200 mil para reformar a escola, ele coloca 1 milhão, 1,5 milhão, porque o resto, obviamente, ele desviou. E como que a gente sabe disso, né? A gente vai olhar as 3 empresas que licitaram, isso é publicado aí no Diário Oficial. Você olha as 3 empresas, a empresa tem o endereço, você vai procurar o endereço da empresa, não existe. Você vai procurar os sócios da empresa, porque isso é público, qualquer um pode pesquisar. Os sócios da empresa, um é flanelinha, o outro é morador de uma favela lá do Rio de Janeiro. Já teve casos de empresas que foram abertas, né, CNPJs abertos, em 2010, por exemplo, e o dono da empresa já tinha falecido em 2008. Como que um falecido constituiu uma empresa que licitou com o interior do estado do Maranhão, ganhou licitação e prestou serviço? Então a gente vê várias irregularidades. Outras irregularidades, a licitação, vamos supor, ocorreu em 2014, um exemplo,
E os documentos de habilitação da empresa de 2014 estavam com data de 2015, 2016. Não existe máquina do tempo. Como é que uma licitação que ocorreu em 2014 tem documento de data futura, ele voltou no tempo, né? Não tem como. Então, a gente vê que, pelo menos aqui no estado do Maranhão, que foi a minha experiência, o pessoal, para desviar verbas públicas, eles sequer têm um mínimo de cuidado para cometer o crime. Ou seja, nem cometer crime eles sabem direito. Agora, Léo, eu queria já emendando nessa tua discussão, já falando sobre isso, eu já quero emendar uma outra pergunta. É exatamente por conta disso, por conta dessas medidas, dessa forma surrateira e às vezes mal organizada que o prefeito faz no intuito de desviar a verba pública, mas aí a gente tem um seguinte reflexo na população. Tu tens esse ponto de vista aí da investigação, vocês detectam isso, mas o que acontece? Agora eu vou te fazer uma pergunta como leigo. É a pergunta da população, eu diria. Como leigo, há um sentimento de impunidade que permeia esse tipo de desvio. Há um sentimento de impunidade. Por quê? Porque não raras as vezes esses processos de corrupções são lentos e algumas outras vezes incidem na prescrição. Ou seja, no final não há punição. E esse sentimento de impunidade da população com relação a esses crimes que tu nos citou, explica pra gente por que há um reflexo, por que isso acontece na verdade, dá um diagnóstico pra gente e acalma a população, diz pra ela o que acontece e o que ela pode fazer. Bom, vamos lá. Uma questão básica, né, é que ninguém desvia verba pública, ninguém rouba, né, entre aspas, né, que seria desvio de verba pública, sozinho. Um prefeito, um governador, um presidente, ele nunca vai cometer uma fraude sozinho. Então, quando a gente tem essas investigações, a gente vai ter 15, 20 indiciados, né? Então, são 15 réus, 20 réus, porque, vamos supor que fosse o prefeito, o secretário, mais um empresário, às vezes tem algum vereador envolvido, às vezes tem várias pessoas, né? Então, são várias pessoas ali. No rito ordinário, que é com crime com pena superior a 4 anos, cada réu tem direito a rolar 8 testemunhas por cada fato criminoso. Se naquele monte de crimes que eles cometeram, porque normalmente não é só um, vai ter 4, 5, 6 crimes ou mais. Para cada crime, cada réu tem direito a 8 testemunhas. Se eu tiver aí 10 réus para um crime, né, eu já vou ter 80 testemunhas. Se eu tiver 2 crimes, já dobra. Você imagina fazer a instrução processual, né, o juiz, na hora que vai ouvir todas essas testemunhas, intimar testemunhas, para conseguir fazer essa instrução. É muito complicado. Se o Poder Judiciário tivesse, né, estrutura para colocar, né, alguns juízes especificamente para julgar esses casos, né, fosse criada varas específicas para isso e tivesse juiz suficiente, tudo bem. O problema é que às vezes um juiz no interior que está julgando a causa, aquele juiz tem lá 5.000, 4.000 processos para julgar na vara dele, ele sozinho, ou às vezes um juiz respondendo por 4, 5 comarcas. Ele não tem como dar prioridade só naquilo se o CNJ está cobrando dele. Então, o Estado em geral que eu falo, não estou reclamando do Poder Judiciário, mas deveria estruturar melhor Ministério Público, Judiciário, Polícia, né, para ter órgãos específicos para esse combate. Pronto, então está esclarecido, a gente precisa de uma infraestrutura melhor em todos esses segmentos de combate à corrupção. Mas vamos lá, o que pode a população fazer? Fala rapidinho para a gente o que poderia a população fazer, como é que ela vai denunciar esse tipo de caso. Tudo bem. Bom, com relação à fiscalização da população, que é muito importante, além do próprio diário oficial, todas as empresas que o município ou o estado licitam vão estar publicadas no diário oficial. Se o cidadão, através da sua internet, hoje quase todo mundo, né, possui a internet, pesquisar no diário oficial, ver uma empresa que está licitando com o seu município e pesquisar se aquela empresa existe ou não, já é uma grande ajuda. Outra coisa, se você lá no seu município, você está vendo que o fulano de tal, que nem empresa tem, ele não tem CNPJ, então ele não pode ter licitado, ele está fazendo uma obra por conta própria para a prefeitura, já tem algo de errado. Se o funcionário da prefeitura foi no material de construção da esquina lá e comprou diretamente, sem nem pegar recibo, uma certa quantidade de material de construção, já tem algo errado, né? Então, quando vocês virem isso acontecer no seu município, tentem descobrir qual que é a empresa que supostamente está por detrás fazendo aquilo, porque não é essa empresa que está fazendo.
e daí noticie o fato ao Ministério Público da sua cidade. Né? O Ministério Público vai requisitar a instauração de inquérito ou fazer a investigação por conta própria. Perfeito. Então, está esclarecido, existe um mecanismo, você pode, detectando esse fumus, né, essa fumaça de que há uma irregularidade, você já pode fazer a denúncia. Eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, a última pergunta. Nos fale, e aí essa a gente vai devagar, com mais tranquilidade. Nos fale sobre uma prática também comum. Veja que não é uma retomada daquela pergunta inicial, na verdade é um outro ponto de vista. Uma prática comum dos prefeitos com relação a contratações, mas agora nós estamos falando principalmente antes das eleições ou logo depois das eleições, por conta de um pagamento daquele apoio político e etc., que é aquela famosa casadinha. O prefeito contrata uma pessoa e aí essa pessoa divide o salário com mais duas. E aí há duas possibilidades. Uma delas é quando as pessoas trabalham, de fato, prestam serviço da prefeitura e estão ganhando menos do que o salário. E a outra, e ainda sem licitação, sem concurso público. E a outra é quando eles nem vão. São aqueles famosos funcionários fantasmas. Diga pra gente sobre isso. Bom, é muito comum nos cargos de livre nomeação e exoneração que existem tanto no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores ou mesmo na Prefeitura, existem esses cargos de livre nomeação e exoneração. Até aqui está tudo legal. Você nomeia o funcionário, ele tem lá, vamos supor, um salário de R$10.000, que vai sair do cofre público diretamente para a conta daquela pessoa que foi contratada. Tranquilo. O problema é que é feito um acordo escuso por detrás para que aquela pessoa, ao receber os 10 mil, devolva R$5.000 ilicitamente para o gestor, porque já que o cargo é de livre nomeação e exoneração, ele pode mandar o cara embora a hora que ele quiser. Fala, não tá bom 5 mil para você? Então faz o seguinte, vai embora, eu contrato outro que vai querer essa proposta. Então, na verdade, ele está pegando uma verba pública, que tem a finalidade específica de contratação de servidor, e utilizando como aumento salarial dele. Isso aí ele vai responder, né? No caso, se for prefeito especificamente, né, ele vai responder lá pelo decreto 201/67, comprovando que ele está envolvido nisso daí. Se for, por acaso, outro gestor, aí vai ter legislação específica para isso. E a mesma questão é aquele funcionário que é nomeado e ele nem vai, ele só recebe. Então, por exemplo, eu nomeio meu filho como secretário e ele nunca vai, ele só recebe. Aí nomeio minha filha como secretária, porque o prefeito pode fazer isso, nomear parentes como secretários, mas eles nunca trabalham, eles somente recebem. E o prefeito sabe disso. Quando ele tem dolo, quando ele sabe que esse funcionário é fantasma, ele pode responder também, tá bom? Ele só ficaria livre de responsabilidade se comprovar que ele não tem conhecimento e não contribuiu para o fato, né? Porque a responsabilidade penal, ela tem que ter dolo ou culpa. Então responde o dito funcionário fantasma e responde também aquele gestor, aquele contratante que sabia da situação. Aquele que sabia, porque a gente tem recentemente decisões no STJ no sentido de que não se enquadraria naquela lei específica, mas veja bem, se você sabe do fato, você responde certamente. Então, eu gostaria agora, Léo, de lhe permitir falar ao nosso público à vontade, fique à vontade, abra o seu coração, traga questões positivas para a gente, sobre essa atividade policial, fale para a gente, diga o que você quiser agora, aí você tem um minuto para conversar com o nosso telespectador. Eu só queria agradecer meu amigo Ted Anderson aqui pelo espaço, né? É muito bom a gente ter um programa em que a gente pode debater questões jurídicas e trazer um pouquinho mais de conhecimento para a população, para nos ajudar a fiscalizar, né, esse tipo de crime, principalmente o crime do colarinho branco, que pouca gente quer fiscalizar. Então é muito bom a gente ter esse espaço aqui. Espero que o programa continue trazendo mais debates nesse sentido. Pronto. Eu agradeço demais a presença do Leonardo. Claro que a gente poderia passar assim 5 horas divagando, discutindo e ainda faltaria tempo para divagar bem mais sobre isso. É um tema interessantíssimo, a presença do Léo, a desenvoltura do Léo é muito bom, porque faz com que você entenda de fato as indagações, e eu gostaria de dizer para você, chamar você para ficar mais um pouquinho comigo no próximo bloco. É aquela pergunta sua para mim, aquele diálogo pessoal, aquele cara a cara, tete a tete. Fique conosco e eu retorno em pouquíssimo tempo.
Saudações! Estamos de volta, esse programa maravilhoso, discutimos os crimes comuns e o combate à corrupção. Leonardo foi bem esclarecedor e agora é o seu momento, aquele momento em que nós, pertinho, tratamos do tema e você nos manda a pergunta do WhatsApp e eu tiro a sua dúvida em casa. Vamos lá para o WhatsApp? Sou obrigado a me vacinar? Essa pergunta é interessantíssima. Essa pergunta me foi feita por várias pessoas e nós recebemos várias indagações exatamente repetidas vezes sobre essa temática. Você é obrigado a se vacinar? Vamos analisar friamente. Se você é funcionário público, se você não é funcionário público, eu vou trazer uma informação para você. Em 2020, a Lei 13.979 de 2020, promulgada pelo então presidente, determinou algumas medidas a serem feitas. Por exemplo, quarentena e isolamento. E entre elas também uma terceira medida, exatamente no inciso 3º do artigo 3º, determinando medidas compulsórias, ou seja, você é obrigado a fazer ou a submeter-se. Quais delas? E entre elas está a vacinação. Quer dizer que você, por determinação da lei de 2020, promulgada pelo então presidente, você terá obrigatoriamente, compulsoriamente, que se vacinar. E não só isso, não bastou, ainda por portaria do Ministério da Saúde, há uma determinação de que não precisa nenhuma prévia alocação ou indicação médica. Você efetivamente é obrigado a se vacinar. Se você é funcionário público, você pode até perder o seu emprego. Então fique ligado. Claro que eles não vão à sua casa lhe obrigar a fazer, mas aquele que está sobre a tutela do Estado certamente terá que fazê-lo. E eu agradeço demais, claro, gostaria de muito mais tempo para dialogar essa temática com você, agradeço demais a sua participação, foi uma satisfação. Não esqueça sempre de nos mandar um WhatsApp e também nos siga no Instagram. O Instagram é um caminho que nós podemos nos ver sempre. Instagram, programa Saudações. E no YouTube, brevemente, estaremos postando todos os programas e esse, inclusive, procure lá no YouTube, programa Saudações com Ted Anderson. Foi uma satisfação estar com você.